Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-la para a nossa aula de número 88 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, nós vamos dar início as comunicações dos espíritos sofredores, os espíritos que, enfim, depois do desencarne, sofreram às vezes, aliás, quase sempre, muito mais até do que quando estiveram na vida material. Eu estou gravando essa videoaula numa tarde nublada de sábado, acho que sábado de Aleluia, 30 de março de 2024. E vamos então, sem mais delongas, à comunicação, à interessante e sofrida comunicação do Senhor Novel. O Senhor Novel é um espírito que ele se dirige a um médium que conhecera quando vivo. E a comunicação dele, indo bem direta, prestem bem atenção na comunicação dele. Ele já começa assim: Vou contar-te o que sofri quando morri. Meu espírito, retido no meu corpo por laços materiais, teve grande dificuldade para dele se desligar, o que foi uma primeira e rude angústia. Então, aqui, primeiramente, o espírito lamentando que não conseguia se desligar do corpo, né? Deve ser terrível mesmo. A vida que deixara há 24 anos era ainda tão forte em mim que não acreditava na sua perda. 24 anos atrás, o espírito morreu. Atrás, não com relação a hoje, né? Acho que você entendeu. Mas ele já estava desencarnado há 24 anos e não conseguia se desembaraçar do corpo, né? Como se diz. Enfim, eu procurava o meu corpo e estava admirado e assustado por me ver perdido no meio desse ajuntamento de sombras. Enfim, a consequência de meu estado, a revelação das faltas que cometera em todas as minhas encarnações, feriram-me de repente. Uma luz implacável clareou as mais secretas dobras de minha alma, que se sentiu nua, depois presa de uma vergonha acabrunhante. O remorso, a tristeza de se saber em débito, de se saber que falhou em todas as encarnações e, de certa forma, a luz que clareou a alma dele, pelo menos eu entendi assim, o expunha, Nós que estamos no corpo carnal podemos esconder as nossas falhas morais, podemos dissimular, disfarçar o nosso caráter, mas como espírito não. Essa luz que clareou a alma dele o colocou visível, o que ele mesmo declara que ficou e foi presa de uma vergonha acabrunhante. Procurava disso escapar, interessando-me pelos objetos novos e todavia conhecidos que me cercavam. Os espíritos resplandecentes flutuavam no éter. Dava-me a ideia de uma felicidade a qual não podia aspirar. O éter é o espaço, Estamos aqui em meados do século XIX, 1860 e alguma coisa. O espaço sideral era chamado de éter. E ele via, ou antevia, os espíritos felizes flutuando alto, longe talvez do sofrimento onde ele estava incumbido, estava, aliás, preso. Então, formas sombrias e desoladas, umas mergulhadas num triste desespero, outras irônicas ou furiosas, deslizavam ao meu redor e na terra a qual permanecia atado. São as impressões dele, o que seriam essas formas? Espíritos dementados, espíritos nas mesmas condições dele, fruto do remorso dele, do sentimento de culpa, do sentimento de vergonha, da dor moral. Há muito que se especular e o que estudar a esse respeito, mas ele lembra, permanecia atado à terra. Diferentemente daqueles espíritos flutuantes, ele não podia fazê-lo.
Eu via os humanos se agitarem, dos quais invejava a ignorância. Todavia, uma ordem de sensações desconhecidas ou reencontradas me invadiam ao mesmo tempo, arrastado como por uma força irresistível, procurando fugir dessa dor encaniçada. Transpunha as distâncias, os elementos, os obstáculos materiais, sem que as belezas da natureza nem os esplendores celestes pudessem acalmar um instante o dilaceramento de minha consciência, nem o terror que me causava a revelação da eternidade. Olha só que agonia, né? Aqui deu para entender que ele transpunha os espaços, via as coisas, mas não via beleza em nada, sabe? Não via beleza em nada. Eu me lembrei de uma figura, né, que me veio à mente, né, lendo esses trechos. Eu acho que é como, vamos imaginar uma pessoa que foi condenada e ela está sendo transportada para o presídio, onde ela vai cumprir a pena. Mas no trajeto, vamos supor que ela vá de ônibus, né, o ônibus lá do presídio, no trajeto essa alma que vai cumprir pena passa por lugares bonitos, rios, lagos, cachoeiras, paisagens bonitas, mas tal a depressão da pessoa, a tristeza, porque está indo ser presa, ela não sente o prazer por isso, né? Ela não vê essa beleza porque ela está indo para o cárcere. Foi uma figura que eu achei compatível com essas palavras do Sr. Novel. E ele continua. Um mortal pode sentir as torturas materiais pelos arrepios da carne, mas as vossas frágeis dores, abrandadas pela esperança, temperadas pelas distrações, mortas pelo esquecimento, jamais vos poderão fazer compreender as angústias de uma alma que sofre sem trégua, sem esperança, sem arrependimento. E aqui de novo a dor, né, o sentimento de dor. E ele compara com a dor humana do encarnado, né? Ele compara com a dor, quando ele chama um mortal ao ser encarnado. E a dor mortal ele associa à finitude, né? Que tem fim, tem conserto, tem remédio, e a dor dele não, na visão dele não. Passei um tempo do qual não pude apreciar a duração, invejando os eleitos dos quais podia entrever o esplendor, detestando os maus, espíritos que me perseguiam com as suas zombarias, desprezando os humanos, dos quais via as torpezas, passando de um profundo acabrunhamento a uma revolta insensata. Interessante, o local aqui não é um local circunscrito, como nós somos talvez educados, não é um inferno, um lugar circunscrito, porque ele vê os felizes, ele vê os outros espíritos, digamos assim, ditosos, ou numa situação consideravelmente diferente da dele. É talvez uma distância mental, é uma distância vibracional. O que você acha disso? Põe na descrição. E ele termina, pelo menos um pouco melhor, da seguinte forma: enfim, tu me chamaste e, pela primeira vez, um sentimento doce e terno me apaziguou. Escutei os ensinamentos que teus guias te dão. A verdade penetrou-me e eu pedi. Deus me ouviu, revelou-se a mim pela sua clemência, como se revelara pela sua justiça. Interessante, né? Deu a entender que o médium o chamou e ele ouviu e ele foi orientado. Me lembra agora das nossas reuniões mediúnicas de orientação, né? Que prestamos um serviço de caridade a tantos quantos nos buscam nas reuniões dadivosas. Muito interessante a lembrança de Deus, o submeter-se a Deus, pedir a Ele e ser atendido e de pronto, como foi a justiça também, justiça traduzida em consequência dos seus atos. Muito interessante, muito elucidativo. Que comunicação curta e que aula
curta, mas que aula para todos nós. Estudemos, pois, sobre esse relato desse espírito, né? O espírito Novel. Era essa a aula de hoje, né? Espero que possamos aproveitar bem esse relato. Bom, beijo no coração de todas e todos. Amemo-nos como Jesus nos amou. Isso é tudo. Até a próxima videoaula. Tchau.